acredito que Deus tenha promessas para você. Tendo essas promessas já falado aos seus ouvidos, como você tem se preparado para contemplar cada uma delas? Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos em uma nova série de reflexões com o tema Preparada para Contemplar. Contemplar o quê? As promessas que o Senhor tem para cada uma de nós. Durante os dias que se passam em nossa vida, o Senhor tem detalhes a tratar comigo, com você, com a minha família, com a sua família, nas áreas em que envolve o propósito de Deus para você e, a partir destes propósitos, honrar e glorificar o nome do Senhor. No entanto, quando nós ouvimos algumas promessas do Senhor para a nossa vida, sejam essas promessas direcionadas, específicas para você, ou sejam essas promessas que já são descritas na Palavra de Deus, na Bíblia, e que nós precisamos tomar posse dessas promessas. E diante destas, o que nós fazemos? Ficamos preparadas para contemplar as promessas ou esperamos que essas promessas cheguem até nós e na correria nós precisamos desenvolver algumas coisas para contemplá-las? Como, por exemplo, o Senhor criou o homem e a mulher com suas funções específicas. Quando um homem e a mulher se casam e na união de homem e uma mulher, o Senhor também traz a provisão financeira. Como que a provisão financeira chegará até a sua casa? O Senhor diz que o homem é o provedor. A mulher, ela é auxiliadora. Em alguns momentos a mulher precisa auxiliar, inclusive financeiramente. Mas o principal instrumento, o principal vaso de recursos financeiros para a sua casa é o homem. Então, se o homem é o provedor, o Senhor tem uma promessa de trabalho, de recursos financeiros através do seu esposo. É uma promessa de que algo vai acontecer. Se hoje teu esposo ele não tem nenhum recurso financeiro, seja da oferta de alguém ou seja de um trabalho, o Senhor vai providenciar. Eu creio em nome de Jesus, porque a palavra diz que uma das funções do homem é prover a sua casa. Então, como que você tem se preparado? Você olha aquela camisa do seu esposo e diz: o meu esposo usará esta camisa no momento que ele receber uma ligação, receber uma mensagem sobre uma porta de trabalho. Permitirei que esta camisa já esteja passada, pronta, preparada para que o meu esposo use essa camisa no dia de uma entrevista ou no primeiro dia de trabalho. Nós precisamos ficar preparadas para o que o Senhor fará na nossa vida. Este é um exemplo prático de algumas famílias que vivem hoje em situações de escassez financeira ou de uma porta de trabalho fechada, mas que esperam em Deus algo. E Deus vai fazer, porque a palavra de Deus diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Então, a porta do recurso financeiro vai chegar na sua casa. Mas antes que qualquer promessa se concretize na nossa vida, nós passamos por momentos de súplicas, de oração. E eu desejo compartilhar com você no livro de Êxodo, quando um povo de Deus estavam escravos no Egito, e neste livro de Êxodo, no capítulo 3, e diz assim: quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, no momento falaria algo para Moisés dos propósitos que Deus tinha para a vida de Moisés como líder libertador daquele povo, um instrumento. E no versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés continua em um diálogo com o Senhor da dificuldade que ele teria para ser um instrumento nesta causa. Mas havia um povo em clamor. Você
tem feito clamor ao Senhor. E o Senhor diz que você contemplará os resultados do seu clamor, dentro dos propósitos e planos de Deus, como o Senhor fez aqui com este povo. O Senhor tinha ouvido o clamor deste povo. Então, a primeira preparação que nós temos para contemplar o que o Senhor tem para cada uma de nós é o clamor. Mas um clamor dentro dos planos do Senhor. E o Senhor, Ele tem ouvido o seu clamor. Mas você não pode se diminuir como instrumento, por exemplo, de bênção neste processo. Você é a mulher que ora pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua causa, pelo seu trabalho, por suas funções dentro de casa, pelo seu ministério, seja qual for o clamor, o Senhor tem ouvido. E se estiver dentro dos planos, o Senhor fará. Não deixe de preparar o processo de espera para contemplar algo que Deus tem, porque você se perdeu em sua fé por causa, talvez, da demora que você considere que esteja sobre o que você tem pedido. No livro de Hebreus, fala sobre esta fé. E a fé nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, aumenta a fé em meu coração. E eu quero ler junto com você no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não vemos muitas vezes as promessas do Senhor enquanto oramos. Mas enquanto oramos, enquanto nos preparamos para contemplar algo do Senhor, o Senhor já tem feito com suas mãos poderosas o que é necessário para que você contemple as promessas que Ele tem para você. E dentro deste versículo que nós acabamos de ler, diz assim no comentário da minha Bíblia: a fé serve como fundamento para a vida cristã e resulta em uma vida que persiste em confiar em Deus. É a confiança nas promessas de Deus, apesar do que? Apesar das circunstâncias ou das consequências e resultados em uma vida. Mas essa vida com fidelidade e perseverança em oração para alcançar o que o Senhor tem. Muitas vezes não vemos, mas precisamos crer, porque a nossa fé ela é fundamentada nas coisas que nós esperamos, na fé que nós temos em Deus. Então nós não podemos nos perder ou permitir que esta fé diminua em nosso coração. E Moisés, neste capítulo 11, ele é citado como este herói, um dos heróis da fé, que diz assim no versículo 23: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, os pais de Moisés também tiveram fé quando esconderam Moisés, porque acreditavam que havia algo naquele menino pois era formoso, ou seja, um menino escolhido por Deus. E pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pois Moisés sabia quem ele era um filho de Deus e não o filho da filha de Faraó. Ele não fazia parte dos egípcios, mas fazia parte do povo de Deus. E como povo de Deus, seria um instrumento de bênção para algo, como o Senhor falou a Moisés que livraria aquele povo do Egito. E continua aqui no versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, nós precisamos estar firmes na fé, mesmo que não enxerguemos o que o Senhor vai fazer, mas cremos num Deus que faz todas as coisas dentro do plano que Ele tem para nós. E versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Este versículo 28 e 29 que acabamos de ler, ele respalda a nossa preparação daquilo que vamos contemplar, porque a Páscoa ela é consequência
da fé de um povo que acreditou que algo iria acontecer, que é a segunda parte da nossa reflexão com este tema, preparadas para contemplar. Não podemos desistir, porque enquanto aquele povo clamava, o Senhor preparava, conversava com Moisés a respeito do assunto da libertação. E no capítulo 6, logo após o capítulo 5, quando o povo começa a reclamar, porque quando Moisés falou com o faraó endureceu o trabalho para aquele homem, o coração dele ficou endurecido e endureceu também o trabalho de escravidão para aqueles homens, e os homens se enfurecem com Moisés, porque disse: se Moisés não tivesse conversado com o faraó, não tivesse pedido algo a faraó, nós ainda estaríamos em escravidão, mas não em uma pior situação. Então, muitas vezes, no meio da preparação, ou seja, no meio do clamor, as circunstâncias, elas ficam desfavoráveis ao que nós pedimos, ao que nós suplicamos. E é neste momento que nós não podemos desistir. Este povo reclamou, mas nós não podemos reclamar. Como nós lemos aqui no comentário do que a fé representa. Então ele diz que é a confiança nas promessas do Senhor, apesar das circunstâncias. Então precisamos continuar a confiar no Senhor, nas promessas que Ele tem para nós, apesar das circunstâncias, que é o que esse povo passava, mas murmuravam contra Deus, usando a figura de Moisés. E na próxima publicação vamos dar continuidade a esta primeira parte com este tema, seguindo o capítulo 6 do livro de Êxodo, falando como Deus conduziu através da vida de Moisés essa primeira parte de preparação para contemplar as promessas do Senhor. Que Deus te abençoe e continue conosco, em nome de Jesus. Amém.